as seguintes cidades, com as respectivas pastagens. O sorteio contemplou em primeiro lugar os clãs dos coatitas, e assim os levitas, descendentes do sacerdote Arão, receberam 3 cidades da tribo de Judá: Simeão, Benjamim. O restante dos coatitas recebeu a cidade dos clãs das tribos de Efraim, Dan, a tribo de Manassés. Então olha o que está acontecendo aqui. Israel já tinha distribuído herança para as 12 tribos. Aliás, para 11 tribos. E tinha uma tribo que não recebeu herança. A terra tinha acabado. Já tinha, assim, as terras principais já tinham sido distribuídas para todo mundo. Lembra que eu falei que as cidades refúgio foram as últimas entregas? E Josué foi o último a receber a cidade. Só que os levitas foram os últimos dos últimos. Quem eram os levitas? Era a tribo sacerdotal. A tribo sacerdotal são aqueles que carregaram a arca quando foi para correr o primeiro risco que essa geração que ia correr, que era o risco de entrar dentro do rio e o rio ter que abrir. E se o rio não abrisse, eles eram o primeiro a morrer. Então eles foram os primeiros a correr o risco. Quando entraram no rio, a água parou, Deus ordenou que eles deviam ficar, os sacerdotes, parados no meio do rio até a nação inteira passar, depois eles sairiam. Então eles o primeiro a entrar no risco e o último a sair do risco. Pois bem, e agora na hora da herança? Eles foram os últimos a receber a herança. Isso é o serviço sacerdotal, é um serviço de renúncia. Na igreja não existe assim uma tribo sacerdotal. Todos os cristãos são a tribo sacerdotal. Então nós sermos cristãos de maneira genuína, nós precisamos ser especialistas em renúncia. Um genuíno cristão, ele é especialista em renúncia. O que é renúncia? Não é ser uma pessoa que anula a sua própria vontade. É uma pessoa que tem vontade, sim, mas ele sabe entregá-la como sacrifício agradável a Deus, confiando que Deus nunca vai deixá-los faltar. O que está acontecendo aqui é que Deus está dando de todas as tribos uma porção para os levitas, para o sacerdócio. Quer dizer que toda a tribo de Israel tinha que ter uma amostra de sacerdócio, um aroma de sacerdócio. Toda a tribo de Israel tinha algumas cidades que era para os sacerdotes. Aqui já estava, no Velho Testamento é sombra do Novo Testamento, você precisa entender isso, está lá no livro de Hebreus. Então, se a igreja é uma nação de sacerdote, os cristãos são uma nação de sacerdote, é importante entendermos que aqui Deus já estava mostrando toda a tribo de Israel é para ter sacerdotes, é para ter cidades sacerdotais, é para ter reis e sacerdotes, é para ter proprietário de terra e proprietário do sacerdócio. Só que isso era uma separação meio mista ainda, mas já chegará a plenitude dos tempos, e já chegou, em que eles vão ter porção da terra, porção do céu, reino e sacerdócio. Esse é o chamado da igreja. Nós temos um aspecto profético, sacerdócio, herdeiros do céu. A nossa maior herança é o espiritual profético, mas também somos herdeiros da terra. E sacerdotes são especialistas em renúncia, eles são os últimos dos últimos a receberem a herança. Mas eles receberam a herança. E as cidades deles todas tinham que ter pastos. Por que pastos? Porque sacerdote trabalhava com gado, cordeiros. Para quê? Para o sacrifício. Porque o trabalho de sacerdote é trabalhar com sacrifício. Assim como Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, o sacerdócio é trabalhar com sacrifício. E no Novo Testamento, qual o sacrifício que a gente faz? De cordeiro? Qual cordeiro? Falar da mensagem da cruz, é falar do cordeiro sacrificado, é trabalhar com sacrifício. O que mais? Romanos 12, ser um cordeiro para com Deus. Um sacrifício vivo e agradável a Deus, para com Deus. Não confunda o que se dá a Deus com o que se dá ao homem. Você tem que entender isso. No céu, a face mais poderosa é de cordeiro. Na terra,
A face mais poderosa de leão pega esse código de ouro aqui. Por isso nós cristãos temos face de cordeiro e face de leão. Para com Cristo, sempre face de cordeiro. Para com a Bíblia, para com o Espírito Santo, para com a direção de Deus, sempre face de cordeiro. Para com o céu, sempre face de cordeiro. Para com a terra, sempre face de leão. Esse código é pesado, hein? Sacerdócio é face de cordeiro. Empreendedorismo, reino, é face de leão. Conciliar os dois faz toda a diferença. E aqui o texto todo vai narrando a distribuição das terras para as tribos de Levi, para os clãs das famílias de Levi, para as tribos sacerdotais. E deram conforme havia ordenado o Eterno. Ele vai falando aqui os nomes das cidades, até chegar o último dos clãs. Versículo 40. Todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os meraritas, os restantes dos levitas, 12 cidades. Os levitas, versículo 41, receberam 48 cidades com suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao redor. Assim, o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido, em juramento aos antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. A geração de Josué é a geração que foi o cumprimento da promessa do Eterno. E a Bíblia aqui faz questão de falar uma e outra vez que foi cumprida na vida dessa geração todas as promessas que Deus havia prometido aos pais dos pais. Quer dizer, a gente conhece a Bíblia, você vê quando há 500 anos atrás Abraão esteve nessa região aqui, andando e visualizando, e Deus falando: eu vou te dar para ti e para a sua descendência essa terra. A gente vê como Moisés falou, proclamou lá de longe: essa terra vai ser de vocês. Agora a gente está vendo a geração de Josué possuindo tudo que um dia era promessa, um dia era sonho, um dia era profecia, agora virou realidade. E a Bíblia faz questão de ressaltar: o Eterno foi fiel a tudo que ele prometeu. O espírito de fé faz você não somente visualizar as promessas de Deus para sua vida, sua família, para sua casa, mas ele faz você apropriar-se, você se tornar a promessa concretizada. Esse é o espírito de fé. Ele agarra, ele materializa, ele concretiza. Não sei quanto a você, mas eu e a minha casa estamos entrando na promessa do Eterno para nossas vidas, para a vida dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, tudo que eles receberam como promessas. Nós estamos entrando na promessa. Você tem promessa de Deus? Cadê as promessas do Eterno para você? Esse texto aqui me leva você a lembrar, assim como tu fostes fiel com essa geração de Josué, o Senhor é fiel com a minha geração. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para minha casa, para minha vida, vai se cumprir. Eu tenho a marca da promessa. Esse é o espírito de fé da geração de Josué. Em nome de Jesus.